Anderson Barros corre risco de demissão no Palmeiras. Que não quer calar, Arnaldo, e não sei se a gente tem essa resposta já. O Abel é capaz de fazer um outro jogo que não seja esse jogo que faz? Esse jogo que faz não é questão de ser ruim ou bom, é um jogo que funcionou até hoje, até ontem, funcionava. Até o mês passado, jogo físico e tal. O ano passado também não funcionou. Mas... Não, mas pelo contrário, não era um jogo físico, era um jogo técnico. Ele montou um time técnico. Sim. O Jefté não é o Roberto Carlos. É, o Aníbal, o Emiliano também não é. É um volante mais técnico. Assim como é o Evangelista, Então, assim como é o Andreas. Justamente essa é a pergunta. Então, se o Abel casa com esse elenco. Mas ele que quis. Eu sei, sim. Então, Eu acho ele capaz desde que ele seja flexível nas ideias. A minha impressão é que quando ele começou a perder jogos, ele foi voltando às fórmulas antigas, entendeu? Eu acho que começou assim, aí ele vai para as bolas de segurança, que já não são bolas de segurança para ele. Para mim, essa é a impressão que eu tenho. Em relação à formação do time, as propostas de jogos. Então, eu acho que ele... Olha, eu confio mais nisso aqui, que eu tenho mais convicção e mais certeza nisso aqui. E acabou se mostrando uma grande armadilha para ele, né? Porque acho que aí o time não conseguiu mais ser envolvente como era. Claro que mapeado, é isso aí. Como o Flamengo foi, era o Flamengo do Jorginho. Os times vão sendo, os times da vez vão sendo mapeados. O Cruzeiro também do Leonardo Jardim, acho que foi sendo mapeado. E ele não conseguiu mais que o time dele repetisse aquela volúpia ofensiva envolvente e, ao mesmo tempo, isso a gente já tinha notado, que era um time mais vulnerável. Consequentemente, como ele era mais envolvente, propunha mais, ele era mais vulnerável. Então, eu acho que ele não conseguiu retomar aquela coisa e ele continuou sendo vulnerável, mesmo tendo voltado, dado algum passo atrás. A minha grande... não é se eu fosse levar só a final em consideração para responder a sua pergunta, eu ia falar que ele não é capaz. Mas eu entendo que ele seja capaz, desde que ele faça uma reflexão própria da carreira dele de 5 anos no Palmeiras. Inclusive das atitudes, dos inimigos externos. Se ele tirar a carapuça do Mourinho e botar a carapuça de outra pessoa, talvez ele consiga. O Mourinho não conseguiu mais. Depois que o Mourinho ganhou muito, ele começou a perder muito porque trata-se de um teimoso e se acha o melhor do mundo. Até hoje, o Special One. Se o Abel se achar o Special One, ele não vai conseguir. Se ele fizer um exercício de reflexão e entender que não tem só inimigo externo contra o Palmeiras, tem também problemas internos para ele resolver, da comissão técnica dele, talvez ele seja capaz. Desde que ele abra um pouco a mente, né? No discurso, isso é só lá no travesseiro dele. No discurso, nas entrevistas, eu não tenho essa convicção. Mas eu acho que ele tem qualidades para refazer o trabalho. Para fazer como você sugeriu lá naquela época dos Rafael, do Gustavo Scarpa e do Rafael Veiga. Desde que ele tenha a autocrítica. Não vai ser como o Massini falou, do que possa ser dos pares dele. É difícil isso. Que é isso. Eu comparo ao Mourinho... Cara, alguém tem que tomar a decisão, velho. Alguém tem que chegar no treinador e falar, você reconhece isso? Mas acho que numa sala, eu não consigo ver esse diálogo. O Anderson Barros e a Leila olham de baixo pra cima. Eu não consigo ver. Eu não consigo. Não é possível. Alguém tem que chegar ali... Turma que trabalha com ele. Não esquece a Leila, esses caras não vão fazer, porque não sei lá. Mas lá, o Castanheira, essa turma fala, pô, Abel, acho que a gente aqui... Não é um time. Mas veja bem, isso aconteceu durante a temporada. Quando ele acha o time... Quando ele acha o time que empolga, ele acha o time que toma gol. E você achou um mês antes. O 4-2-4, lembra? Você achou antes, verdade? Você achou antes. Mas não importa isso, gente. Aníbal, Andrés, Maurício, Felipe Anderson, Flaco Roque. Lembra desse time? Sim. Esse time que foi. Né? Aos poucos, o Maurício esfarelou. O Felipe Anderson farelou. O Flaco não faz gol assim. Eles há muito tempo. Eles passaram a jogar menos, é isso? Não, passou a não funcionar mais. Tá. Porque entendeu? eu acho que eles foram mapeados. Enfim, mas Os scouts dos clubes estão exatamente para isso. Aí, assim, ó, o Palmeiras tem condições de pegar Facundo, Jefté, Emiliano
vender os caras pelo mesmo preço que pagou e trazer outros, tem condições. Agora, é preciso que o treinador entenda isso que está fazendo, o que está acontecendo. Publicamente não dá nenhum sinal. Publicamente. Agora, dos três, quem é que vai fazer essas ponderações com ele? Os três. Abel, a Leila, ele e o Anderson. Entendeu? Tá. Quem vai? Porque achar que o Abel não será cobrado pela torcida e não vão mandar ele tomar caju, porque ele fez um bom trabalho, a revelação dos jogadores, vendeu jogadores, ganhou 2 Libertadores, ganhou tudo que ele ganhou, isso é um engano, é um engodo, tá? Ó, grande audiência aqui nossa hoje, hein? Só para registrar. Opa. Muito bom. O Palmeiras está fervendo. A sorte é que Palmeiras e Galo, Palmeiras e Ceará são fora de casa. Eu já pensei nisso também. Tá? Eu ia Porque sobre isso. Porque senão ele ia ouvir um Vai Tomar Caju já na quarta-feira se não ganhar do Galo. Que é outra pra mim, cara. Eu não posso olhar para esse ano e achar que isso é uma vergonha. Mas a atitude de largar o Campeonato Brasileiro, pra mim, eu não aceito, cara. Eu não aceito. Tá? Eu não aceito e não vou aceitar. Esse é o maior erro. Pra mim, é o maior erro. O maior erro é você largar uma competição estando vivo, tendo chance de ganhar até o final. Certo? Então, pra mim aí, me parece ter um pouquinho assim de, olha, é um jogo único lá, a gente tem condição de ganhar. Não foi pra isso que o Palmeiras se preparou. Se preparou para estar nas 2 competições até o fim, né? E vai dar a falsa sensação, se o Palmeiras ganhar os 2 jogos que faltam e ficar, sei lá, 3 pontos, 5 pontos do Flamengo, e alguém vai dizer, a melhor campeonato do Palmeiras, os pontos corridos. Não significa nada, porque tem um adversário melhor que você. Entendeu? Porque mesmo, eu concordo plenamente, mesmo se o Flamengo fosse mesmo campeão da Libertadores, se o Palmeiras estivesse perseguindo de fato, ele acabaria com o comodismo do Flamengo. O Flamengo não poderia entrar contra o Ceará festejando e teria que ir a Mirassol precisando de alguma fazer o coisa. crime. Depois, se os 2 times voltassem vivos de Lima, a história poderia ser outra. Isso, exato. Ele facilitou, inclusive, o trabalho do Flamengo no Mundial Interclubes que vem por aí. Ele acabou sendo útil ou agradável, né? E acho que, de fato, porque não é fácil também, como não foi para o Botafogo, e o Flamengo faz diferente, porque o Botafogo foi campeão e foi direto para Porto Alegre. Ele não para ganhar do Internacional, senão ele não ganhava o Brasileiro. Né? E o Flamengo não. O Flamengo vai, festejou de novo, tá lá, não sei o que lá. Não vai ser fácil o Flamengo jogar contra o Ceará com a corda no pescoço, no modo somos campeões e tal. Mas a distância ficou tal que até um tropeço do Flamengo. Então, um empate não vai ser um desastre absoluto pela distância. Não, porque agora, eu também eu não faço a menor ideia do que vai ser Palmeiras e Atlético Mineiro. Sim. Atlético Mineiro e Palmeiras. Não faço a menor ideia. Eu falei sobre esse negócio que está escrito na tela, mas era o que está escrito antes, que é a questão da torcida, a reação da torcida. Aí a pergunta que eu quero fazer para o Márcio, e quero ouvir de vocês também, é: dentro do Palmeiras se sabe, está todo mundo com o Abel vai ficar até 2027, está tudo certo. Isso aí são favas contadas. Mas na comunidade verde, o Abel está em xeque, mas ele está... Assim, ó, eu posso falar sobre a convivência minha ontem com dezenas de palmeirenses, tá? Aliás, gente, muito obrigado, viu? Eu realmente agradeço demais. Em alguns com diferença de opinião, mas o palmeirense tem medo no final de... dar o passo errado. Exatamente. Porque ele já viveu essa história de conquistas e agora o sujeito fica meio assim. Ele tem o diagnóstico, ele fala, pô, só chutão, o time não joga bola, o time não é bom, o time não vai, gastou muito dinheiro. Esse diagnóstico o torcedor tem. Mas aquele mais equilibrado, na hora H fala assim, pô, mas... Pode vir o pior. Pode vir o pior. Pode vir o pior. Pode vir o pior. E assim, o Abel já mostrou que tem condições de fazer. Esse é o mais sensato. Mas... A turma
Fala. Não, que o tom da arquibancada vai subir em 26. Não, mas já isso subiu daí, esse ano, você acha que não vai subir? Isso daí você não precisa nem... Não vai. Janeiro. É janeiro. Por isso que eu tô falando do estadual. Isso Agora, daí... eu vou continuar dizendo que isso é uma porcaria de campeonato. Mas o Palmeiras agora precisa dele. O Palmeiras está em outra situação. Não dá para ficar 15 dias de folga, vou para Portugal, vou para Leixões, vou não sei aonde. Filhão, vai ter que estar aqui dia 2. Vai pra onde? Leixões. Tá vendo? Mas é isso. É isso. Não tem mais não dá capitão. Acabou, filho. Acabou isso, meu irmão. Isso acabou, velho. Pro Leixões. Cara, porque, gente, Fora, não se discute a história dele no Palmeiras, não se discute as conquistas. Isso aqui é ponto, é passado. Passado. E passado agora bem passado, né? Quase um bife duro. São 2 anos, se terminar o ano que vem sem ganhar o diploma, né? Sem conquistas. E é isso assim, você fala, putz, mas é uma vergonha, é horroroso. Não, teve vice-campeonato, chegou às finais. Mas estamos falando do melhor momento da história do Palmeiras, que me parece estar perto do fim, se a genial presidente Leila Pereira conseguir mudar o estatuto para mais 3 anos depois de 27. Se o ano futebolístico foi ruim em dezembro, pode piorar, hein? Dia 14 tá chegando aí, 10, 14, 17 e 21. Pode piorar, hein? O Corinthians? Não, do Palmeiras. Pode ainda piorar. Amigo meu palmeirense falou, o ano não tá bom, já tá ruim, pode piorar em dezembro. Ele me lembrou. Qual a chance de Anderson Barros ser demitido no Verdão? A pressão já começou, especialmente depois do vice-campeonato na Libertadores da América. Anderson Barros, que quase caiu do Palmeiras em outras 2 janelas, sempre pela falta de resultados. Dá para imaginar que a pressão será maior do que nunca, até porque 2025 vai terminar sem que o Palmeiras seja campeão, apesar de ter investido 703 milhões de reais em reforços e ter uma folha salarial superior a 30 milhões de reais por mês. Importante registrar também que desde o início do ano passado, o Palmeiras tem um único título, do Campeonato Paulista de 2024. Mas, apesar da pressão, dá para cravar que o Anderson Barros não cai. Primeiro porque a Leila Pereira entende que o trabalho do diretor executivo de futebol é bom. Depois, porque o Abel Ferreira é o grande defensor do executivo de futebol já há bastante tempo. Foi o Abel que impediu que o Anderson caísse, especialmente na virada de 2024 para 2025, quando o João Paulo Sampaio já tinha sido inclusive avisado de que assumiria o departamento de futebol profissional. Nicola, mas o trabalho do Anderson Barros é ruim? Eu acho. Especialmente se a gente levar em consideração os reforços que chegaram para essa temporada. Foram quase 300 milhões de reais investidos em jogadores que são muito reservas. Casos do Sosa, 90 milhões de reais. Do Facundo Torres, 73 milhões de reais. M. Martínez, 46 milhões de reais. Jefité, 38 milhões de reais. E Micael, mais 30 milhões de reais. Valeu por acompanhar mais um Giro de Notícias do Palmeiras. Aqui você fica sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Verdão. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas atualizações. Até o próximo vídeo. Forte abraço.